Casamento infeliz. O que fazer? Amor ou prisão? Tá aí o tema que nós vamos abordar hoje. Será que estou me referindo ao seu? Um casamento infeliz. O que pode ser feito? Será que existe amor ou existe uma prisão, uma ligação que aprisiona ambos os lados? Bom, fica aqui conosco. Fica aqui. Você está no Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem? O programa de hoje tem um tema muito delicado, mas muito importante para a nossa reflexão. Hoje abordamos o tema bem profundo que diz: casamento infeliz. Você já se perguntou se está em uma relação por amor ou por obrigação? Já pensou nisso? É por amor ou por obrigação? Será que o que une o casal é o verdadeiro laço espiritual ou apenas um compromisso material e social? Quem vai abordar esse tema é nada mais, nada menos que Julio Del Toro. Olha, eu te chamo a atenção para prestar, mas preste muito atenção a estas palavras desse Espírito. Creio eu que será uma revelação, mas uma revelação grande. Por quê? Vamos lá. Será que é por acaso que nós encontramos o nosso cônjuge, a nossa cônjuge? Será que é por acaso que nós nos relacionamos com a pessoa que casamos? Será que é por acaso? Ou será que antes mesmo do encontro já não houve um planejamento no mundo espiritual? Mas, poxa, Júlio, então se é um planejamento espiritual, eu preciso ficar nessa relação tóxica? Eu tenho que suportar? Então é o meu karma e eu tenho que passar por isso? Meu irmão, não é uma questão de obrigatoriedade, de maneira nenhuma. É uma questão de superação. Mas o quê? Superar as indiferenças para que haja uma relação saudável. Mas e se eu não suporto mais? Tá bom, você tem todo o direito de separar-se, mas compreenda que ao se separar corporeamente, não pode levar contigo a sujeira de mágoas, de rancores, pois isso sim vai te fazer prisioneiro àquela pessoa por toda essa encarnação e vai te acompanhar para as próximas. Agora, se há uma relação que não tem mais compatibilidade, mas que haja respeito, então, olha, meu irmão, minha irmã, vamos conversar aqui. Segue o teu caminho, seus pensamentos estão diferentes dos meus, as suas ideias, mas agradecidos somos por ter vivido juntos tanto tempo. Fique em paz. Fique em paz. Quando você manter um bom relacionamento humano, é porque você tirou o proveito correto do casamento, do relacionamento. Muitas igrejas, muitas religiões, elas ensinam aos adeptos que não pode se separar de maneira nenhuma. O que Deus uniu, só Deus pode tirar. Mas aí eu te pergunto, a união não é muito mais profunda do que uma sociedade ou um compromisso social ali do casal? Não é muito maior, não? Quer dizer que, poxa, eu não posso ter uma amizade após ter acabado com um relacionamento conjugal? Por exemplo, eu tenho minha ex-esposa que por intermédio nosso trouxemos ao mundo um filho, temos uma relação muito boa. Ela segue
o compromisso de vida dela, os propósitos, como eu sigo o meu, e trabalhamos juntos para dar o suporte ao espírito que veio como nosso filho. E vivemos em paz. Quando juntos ficamos, fomos felizes, em alguns momentos muito infelizes por causa do quê? Da intolerância de ambas as partes. Mas a partir do momento em que houve uma decisão tomada, olha, cada um segue o teu caminho e está tudo certo. Foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa. Não estamos aqui, de maneira nenhuma, propagando a separação de ninguém, mas sim o relacionamento humano perfeito, que é de querer o bem para viver no bem. Mas, vamos fazer a prece e vamos passar a palavra a Júlio Del Toro. Tenho certeza que você vai se familiarizar muito com as palavras deste Espírito, tá? Vamos lá. Essa oração é para você ter um bom relacionamento, um bom entendimento com seu cônjuge, com a sua cônjuge. Assim nós pedimos, Senhor, neste dia, a sua paz. Pedimos, Senhor, que não nos falte clareza, que não nos falte entendimento, que não nos falte a paciência tão importante, que não nos falte a compreensão, como importante é compreender uns aos outros, Senhor. E neste dia nós pedimos a Ti, Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, a espiritualidade, ela tem muito a nos ajudar a lidar bem com a vida carnal, pois estes espíritos que se tornaram guias espirituais têm uma experiência nas relações de dificuldade que nós enfrentamos. Tem conhecimento de como superar aquilo que ainda estamos enfrentando, porque eles superaram. Então, não se tornaram guias espirituais por acaso, mas sim pela capacidade de ter vencido os desafios que ora estamos a ter. Vamos lá, vamos ouvir os nossos guias espirituais? Vamos ouvir mais esse espírito comprometido em nos ajudar? Vamos ouvir mais a nossa intuição? Vamos ouvir mais a nossa consciência? Uma vez o Espírito disse para mim, olha, se você quer saber, se você quer realmente saber se a intuição é boa para você, olha, ouça a sua consciência. A sua consciência está em paz no que você faz? Muitas vezes a pessoa age inconscientemente, mas na sequência a consciência cobra, você não deveria ter agido. Por isso a importância de ouvir os próprios pensamentos. Vamos ouvir então um guia espiritual, quem nos fala é Júlio Del Toro. Muitos homens estão tirando vida das suas mulheres. Muitos homens não percebem quantos espíritos estão do seu lado, insuflando cada vez mais o ódio, não pelo um ser carnal, não pelo um gênero diferente do dele,
mas pelas mágoas trazidas em seu pregresso. Muitas mulheres estão traindo os seus companheiros. Muitas mulheres estão abandonando os seus lares e não estão percebendo a quantidade de espíritos que estão fazendo de tudo para afastá-las daqueles que elas têm compromisso para poder se ajudar. Muitas crianças estão se afastando dos compromissos espirituais que eles têm. E pior, alguns ainda desistindo da sua própria reencarnação. Eles não estão percebendo multidões e multidões de espíritos que estão do seu lado rindo e aguardando apenas a sua chegada, para que possam aprisioná-los do nosso lado e assim continuar ainda com a tua perversidade, fazendo com que eles se sintam cada vez mais infelizes em seus caminhos. Um espírito, quando se sente infeliz, ele não tem mais vontade de lutar. Um espírito, quando se sente só, ele não busca mais os seus amigos. Um espírito, quando se afasta da sua casa e de seu lar, ele acaba perdendo todas as forças que tem e toda a capacidade que tem de lidar com o próprio mal. As casas que nós visitamos, nós estamos trabalhando para que todos possam mantê-las como um ambiente sagrado. Mantenha a sua casa, mantenha a sua família, por mais difícil que pareça, aprenda para entender quais são os laços que os unem, quais são os sentimentos que vos afastam, e quais são as infiltrações que tentam todos os dias perturbar o teu lar. O Cristo nos ensinou um caminho, e Ele disse: Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então busca esse caminho, busca o caminho que Ele dá forças, busca o caminho que Ele dá entendimento, busca o caminho que Ele dá paz, e você compreenderá que a força de Deus manifesta na alma e na vida de cada um de nós. Obrigado, meu irmão Júlio Del Toro. Obrigado mesmo. É de se refletir, não é? Poxa, eu acredito mesmo que as palavras desse Espírito foi assertiva para você. Foi muito certa para você. Eu acredito mesmo que há uma ação, um empenho muito grande por parte do mundo espiritual para dar a cada um aquilo que cada qual precise na melhora da própria vida. Eu acredito nisso, que essas informações, elas só instigam a você a agir melhor, a pensar melhor, a elaborar melhor, a administrar melhor os sentimentos e as ações dentro desse grupo chamado família, dentro dessa relação chamada casamento. Eu acredito nisso. Então, espero muito que você reflita sobre as palavras de Júlio Del Toro, mas de coração mesmo. E sugestão, ouça outras vezes, tá bom? Ouça. Vamos lá, Livro dos Espíritos. Nós vamos trazer novamente esta interrogativa de Allan Kardec. Já trouxemos há poucos dias e vamos retomarmos aqui pela importância que tem. Qual é a pergunta? Questão 295, a pergunta é a seguinte: o que sente por nós, depois da morte, as pessoas que fizemos mal? O que sente por nós aquelas pessoas que fizemos mal após o desencarne delas? E aí, o que você acha? Quando ela desencarna ela fica boazinha, então ela nos perdoa das faltas? Tá tudo certo. Vamos à resposta. Se forem bons, elas perdoam. Principalmente se você se arrepende. Mas se forem maus,
podem guardar mágoas e até buscar vingança em outra vida. E Deus pode permitir isso como forma de aprendizado ou castigo. Lembra, nós trouxemos essa pergunta há pouco, né? Mas será que estamos repetindo por acaso? Não. É porque é importante, muito importante. Então a espiritualidade diz, vamos repetir para que isso fique cravado na mente. Não é porque fizemos mal a alguém e esse alguém desencarnou que ele vai nos perdoar, não. É preciso, sim, é preciso corrigir o mal que fizemos. Comece, poxa, eu me arrependo do que eu fiz, mas ela já desencarnou. Sabe o que é melhor ação? Fazer caridade em nome da pessoa. Literalmente, fazer caridade, sabe? Dar uma cesta básica em nome daquela pessoa, principalmente, familiares. Poxa, eu deveria ter agido diferente com meu filho, com a minha mãe, com meu irmão, com minha tia, com meu tio, meu primo. Então, eu estou arrependido. Então, por que não fazer caridade em nome daquela pessoa? Isso faz diferença, sim, pode ter certeza. Mas ela está morta, vai saber? Sabe? Vibração não tem distância, meu irmão. Bem, Paulo de Moraes, compartilha aí conosco, vai, o estudo que você faz constantemente sobre a Bíblia Sagrada. Ainda na história de Judas Iscariotes, nós podemos tirar mais uma lição. Das suas atividades, a lição que tiramos é como não devemos agir. A nossa fraternal orientação é no sentido de que é preciso muito mais do que apenas boa intenção na luta diária para não sermos apanhados fazendo o trabalho de Judas, mesmo que inconscientemente. E esse trabalho de Judas foi muito bem retratado por Humberto de Campos numa página intitulada Do Aprendizado de Judas, que foi publicada no livro Luz Acima, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é esta página que eu peço licença a vocês para ler aqui nesse trechinho, para tirarmos dela a lição de Judas. Não obstante amoroso, Judas era muita vez estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias e, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra eles. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da Comunhão Apostólica e, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir a grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que redundou na prisão do mestre. Apesar dos estudos renovadores a que sinceramente se entregara, preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, ignorava o processo de conquistar simpatias. Trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. Quando Levi se reportava a alguns funcionários de Herodes simpáticos ao Evangelho, dizia mordaz: são víboras disfarçadas, sugam o erário público, bajulam sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. A meu parecer, não passam de espiões. O companheiro ouvia tais afirmativas com natural desencanto, e os novos colaboradores dele se distanciavam menos entusiasmados. Generosa amiga de Joana de Cusa ofereceu certo dia
os recursos preciosos para a caminhada do grupo de Cafarnaum a Jerusalém. Porém, recebendo a importância, o apóstolo irrefletido alegou ingratamente: guardo a oferta, contudo, não me deixo escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus, depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saibam todos que este é um dinheiro impuro, nascido da iniquidade. Estas palavras, pronunciadas diante da benfeitora, trouxeram-lhe indefinível amargura. Em Cesareia, heróica mulher de um paralítico, sentindo-se banhada pelos clarões do Evangelho, abriu as portas do reduto doméstico aos desamparados da sorte. Órfãos e doentes buscaram-lhe o acolhimento fraternal. O discípulo atrabiliário, no entanto, não se esquivou à maledicência. E o passado dela? Clamou cruelmente. O marido enfermou, desgostoso pelos quadros tristes que foi constrangido a presenciar. Francamente, não lhe aceito a conversão. Certo, desenvolve piedade fictícia para aliciar grandes lucros. A senhora, duramente atingida pelas descaridosas insinuações, paralisou a benemerência iniciante, com enorme prejuízo para os filhos do infortúnio. Quando o próprio Messias abençoou Zaqueu e os serviços dele, exclamou Judas indignado às ocultas: este publicano pagará mais tarde. Escorcha os semelhantes, rodeia-se de escravas, exerce avareza sórdida e ainda pretende o raiz, o divino. Não irá longe. Ele enganara o mestre, mas a mim não. Alimentando tais disposições, sofria a desconfiança de muitos. De quando em quando via-se repelido delicadamente. Jesus, que em silêncio lhe seguia as atitudes, aconselhava prudência, amor e tolerância. Mal não terminava, porém, as observações carinhosas, chegava Simão Pedro, por exemplo, explicando que Jeroboão, um fariseu simpatizante da Boa Nova, parecia inclinado a ajudar o evangelho nascente. Jeroboão? Advertia Judas sarcástico. Aquilo é uma raposa de unhas afiadas. Mero fingimento. Conheço-o há 20 e tantos anos. Não sabe se não explorar o próximo e amontoar dinheiro. Houve tempo até que chegou a esbordoar o próprio pai porque o infeliz lhe desviou meia pipa de vinho. A verdade, porém, é que as circunstâncias, pouco a pouco, obrigaram Judas a insular-se, a afastar-se, a ficar sozinho. Os próprios companheiros andavam arredios. Ninguém lhe aprovava as acusações impulsivas e as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo, que não perdia a paciência, gastava longas horas encorajando-o e esclarecendo-o afetuosamente. Numa tarde quente e seca, viajavam ambos nos arredores de Nazaré, cansados da jornada comprida, quando o filho de Queriote indagou compungido: Senhor, por que motivos sofro tão pesadas humilhações? Noto que os próprios companheiros se afastam cautelosos de mim.
Não consigo fazer relações duradouras. Sou incompreendido e vergastado pelo destino. E levantando os olhos tristes para o divino amigo, repetia: por quê? Jesus ia responder condoído, observando que a voz do discípulo tinha lágrimas que não chegavam a cair, quando se acercaram subitamente de poço humilde, onde costumavam aliviar a sede. Judas, que esperava ansioso aquela bênção, inclinou-se impulsivo e, mergulhando as mãos ávidas no líquido cristalino, tocou inadvertidamente o fundo, trazendo largas placas de lodo à tona. Oh! Oh! Que infelicidade! Gritou em desespero. O mestre bondoso sorriu calmamente e falou: neste poço singelo, Judas, tens a lição que deseja. Quando quiseres água pura, retira com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo e das margens. Quando tiveres sede de ternura e amor, faze o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa, sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. O apóstolo invigilante modificou a expressão do olhar, mas não respondeu. Então, vou deixar aqui a página para reflexão de todos. Fica aí a lição para todos nós. Um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes, muitíssimo obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E Deus abençoe a você e a sua família neste dia de sabadão. Que a luz do Cristo esteja a iluminar cada passo dado por você, tá bom? Eu agradeço mesmo. Vou fazer um convite. Playtens, já se inscreveu? É um canal onde todas as postagens são propícias a quem quer o bem. Ali você tem sequências de mensagens correspondentes à sua necessidade. Por exemplo, eu quero fazer um mutirão, é assim que eles chamam? Tem uns jovens, né, que ficam vendo aqueles vídeos, aquelas séries, né? Maratona, obrigado. Quero fazer uma maratona ouvindo palestras sobre determinado assunto. Você encontra no Playtens. Então, meu irmão, uma forma de você se enriquecer com o conhecimento e ajudar esta casa a cumprir a tarefa dela de levar ao mundo a mensagem dos Espíritos. Então, vai lá, inscreva-se, torne-se um membro do Playtens, tá bom? E ajude esta casa, dentro das suas condições, ajude essa casa, pois essa casa quer te ajudar. Essa casa ela quer, de fato, te acolher, te amparar, te abrigar, te proteger, te amparar, te fortalecer para você poder ser um vencedor. Então nos ajude, nos ajude. E de coração eu agradeço mesmo. Tenha um bom sábado. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.